ruas de ouro, mas de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mas de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, quem vai andar em ruas de ouro, mas de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mas de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mas de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mas de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mas de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mas de cristal. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados no seu próprio coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados no seu próprio coração. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados no seu próprio coração. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados no seu próprio coração. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 aposta-te de mim. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, 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 aposta-te de mim. Há poder aqui, há poder aqui, há poder aqui de todo o meu ser. Há poder aqui, há poder aqui, há poder aqui de todo o meu ser. Você agradeça essa rica oportunidade em nome de Jesus. Deus Irmãos, maravilhoso. aguardem os irmãos a louvar mais um louvor para nós Glória a estarmos Deus. também colhendo, né, as Aleluia. ofertas, os dízimos nesta noite. Irmãos, esta noite é uma noite de milagre. Meu Deus. Creia que isso na poder. sua vida. É uma noite de bênção, é uma noite de Aleluia. vitória. Aleluia. Como o presbítero Oswaldo disse aqui, não sabe por quê, Meu mas nesta noite Deus vai acalmar o coração dele e ele vai receber a bênção dele em nome de Jesus. É noite de vitória, irmãos.
Aleluia. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nesta noite. Deus já falou para você tirar algumas coisas de dentro da sua casa. Tira aquilo, joga aquilo fora. Existem coisas que nós colocamos dentro da nossa casa, irmãos, que nós trazemos conosco maldições. Então o que Deus colocou no seu coração, Deus já tem falado com alguém nessa noite. Olha, tira isso daqui, que isso daqui não é do meu agrado. Tira essas coisas de dentro da sua casa. Outro irmão estava aqui louvando o seu Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração. Tem pessoas aqui nesta noite, pode ser uma, pode ser mais. Deus tem falado com essa pessoa. Tira essas coisas de dentro da sua casa, joga isso fora. Amém? Nós vamos orar pelas ofertas, mas nós queremos nesta noite apresentar os irmãos que estão conosco, o presbítero Mateus, está ali o nosso jovem que estará trazendo a palavra do Senhor esta noite. Paulo César, está ali também o nosso irmão, Carolina, ali a nossa jovem, Gabriel e o Gael. Tem alguém mais nessa noite nos visitando? Levante assim uma das suas mãos. Está nos visitando, tem ali uma irmã que também está nos visitando, lá atrás um jovem. Aleluia. Como nós vamos dizer aos nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais um. Deus abençoe os nossos irmãos visitantes, em nome de Jesus. Gostaria de pedir o evangelista Davidson, que está orando ao Senhor, para nós tirarmos a oferta nessa noite, e o nosso presbítero Mateus, louvando o Senhor com mais um hino, e já também dando início à mensagem da palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloque de pé essa noite, vamos elevar as nossas vozes a Deus para agradecer. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, grato nós somos a Ti por toda essa noite. Meu Deus, e pelo privilégio que nós temos de estar na Sua casa, bendizendo e adorando o Seu santo nome. E por essa oportunidade, ó Pai querido, nós agradecemos a Ti. Que agora em que os Seus filhos vão cooperar com a Sua obra, abençoa grandemente, prospera. Meu Deus, o caminho dos Teus filhos, multiplica, Senhor, os Seus filhos, multiplica a dispensa. Agora receba as nossas ofertas, e também aqueles que não podem, que as portas sejam abertas essa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderem sentar, nosso presbítero louvando a Deus e depois já trazendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos pedir o Senhor para entrar na nossa casa nessa noite assim. Amém, glória a Deus. Vamos aqui, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e na tua paz largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, desce. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti
minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado Aleluia. seja. Poderosa palavra do Senhor, presbítero Mateus, nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Confesso, irmãos, que me sinto muito honrado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecer primeiramente a Deus. Agradecer também ao nosso amigo evangelista Deus. Deus abençoe por esse convite, por essa oportunidade também a toda a equipe dessa igreja, toda a igreja também. Amém? Queridos, sem demora, rapidamente, Tiago, no seu capítulo número 5, desde o início o Senhor tem confirmado essa palavra que ele colocou no meu coração, sobre oração. Desde o início que eu vim falar aqui sobre oração. Oração que é algo fundamental, oração que é algo que estrutura a nossa vida espiritual. Em verdade que para nós vencermos guerras e batalhas é somente através da oração. Se estamos de pé, de segunda a segunda todos os dias, respirando, estando bem com saúde, é porque a oração tem nos mantido de pé. Amém? Tiago, no seu capítulo 5, texto conhecido da Bíblia Sagrada, o verso é o de número 16 apenas. Confesso que me senti muita vontade aqui, muito bem. Glória a Jesus por isso. Deus enfim. Para um abraço aqui do pastor Edson, tempo pentecostal, Ministério Senhor Vitória. Abraço para toda a igreja, a qual eu estou aqui embaixo da sua autoridade. Amém? Tiago, no seu capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. Porque a oração de um justo pode não ter seus efeitos. Vou ler novamente o versículo 16: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pode tomar atenção. Glória a Deus. Quero ser rápido e sucinto aqui essa noite. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler aqui, Tiago, o irmão biológico de Jesus, escreve no seu capítulo 5, verso 16, direcionado à igreja de Jerusalém. Para quem não sabe, Tiago é o patriarca da igreja de Jerusalém. E quando ele escreve essa carta, no capítulo 5, versículo 16, em direção à igreja de Jerusalém, dizendo: confessai as vossas culpas e pecados uns aos outros, para que sareis. Quando você começa a ler desde o primeiro capítulo, você observa que a igreja de Jerusalém estava em decadência espiritual. Quando você começa a ler desde o primeiro capítulo de Tiago, você vê que a igreja de Jerusalém, ela está se esfriando. A igreja de Jerusalém, conjecturando aqui, eu acredito que está como uma das igrejas hoje, do século XXI. Nós vemos aí muitas igrejas, a qual tem mudado o seu padrão, tem mudado o seu estilo, tem inovado. Não é verdade? Nós vemos aí que parece que nós estamos vivendo debaixo de uma esterilidade espiritual. Qual foi a última vez que você viu um milagre acontecer? Qual foi a última vez que você viu um paralítico se levantar? Qual foi a última vez que você viu um cego enxergar?
Qual foi a última vez que você viu falar? É lógico que aqui tem pessoas que vivenciaram isso nas suas gerações, né? Porém, quando Tiago escreve essa carta, essa epístola, nitidamente, desde o primeiro capítulo, você vê que falta oração nessa igreja. Entendemos que oração nada mais é do que falar com Deus. Oração nada mais é do que falar com o Pai. Oração nada mais é do que se direcionar a um ser maior. Oração nada mais é do que chegar mais perto de Deus. Oração nada mais é do que trazer Deus para perto de você. Oração nada mais é do que criar uma finca, uma amizade com Deus. E quando Tiago escreve essa epístola, ele está insinuando que a igreja de Jerusalém parou de orar. Ele está insinuando que a igreja de Jerusalém parou de ter contato com Deus. E quando alguém para de ter contato com Deus, o esfriamento espiritual começa a imperar sobre essa igreja. Quando alguém perde o contato com Deus, perde-se a evidência da presença do Espírito Santo na igreja. Quando alguém perde o contato com Deus, ou melhor dizendo, quando alguém deixa de orar, ali fica-se uma lacuna. Entende-se que não precisa-se mais de Deus, não precisa-se mais da intervenção de Deus. E é isso que Tiago está escrevendo. Você vai ver que ele vai dizer: confessai, ou seja, uma igreja sem oração, a qual estava essa igreja, estava se contaminando com o pecado, já não tinha amor com o próximo. No capítulo 2 você vai ver que aquela igreja já fazia acepção de pessoas. E Tiago no capítulo 5, emergentemente, escreve isso dizendo: olha, volte para a oração, volte a orar. Porque quando paramos de orar, paramos de viver aquilo que Deus tem para nós. Quando deixamos de orar, perdemos o contato com o céu. E uma vez o contato perdido com o céu, ali já não há mais milagre. Uma vez perdido o contato com o céu, nós deixamos de ver manifestação de Deus. Uma vez perdido o contato com o céu, deixamos de ver milagres. E ele está dizendo: olha, confessai vossas culpas. Ele está dizendo: igreja de Jerusalém, se conserve. Igreja de Jerusalém, quando vocês deixam de orar, começa a haver dissensão. Quando vocês deixam de orar, começa a haver pecado. Quando vocês deixam de orar, o esfriamento espiritual entra dentro da igreja. Mas a mensagem que eu trago essa noite aqui, não sei como está a sua vida aqui, como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui e você não ora mais. Talvez você chegou aqui e você não busca mais. Por quê? Porque há tanto tempo que você não vê o manifestar de Deus. Há tanto tempo que você não vê o mover de Deus, que você de repente, quando foi se dar conta, parou de orar, parou de buscar, parou de clamar. E um dos maiores questionamentos da igreja do século XXI hoje é o quê? Deus não faz mais milagre. Um dos maiores questionamentos da nossa geração, pastor, é que Deus não cura mais, Deus não opera maravilhas mais. Só que ao contrário disso, o livro de Isaías, no seu capítulo 59, a Bíblia Sagrada vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. É o que Deus está dizendo para nós essa noite. Ele ainda ouve a oração de um justo. Aleluia! Deus ainda ouve o clamor de um justo. Ele está dizendo que a mão dele não está encolhida, ou seja, ele ainda salva. Ele também está dizendo que os ouvidos dele não estão tampados, ele ainda ouve o clamor. Então, para encerrar isso aqui, esse fato de que Deus não opera mais, de que Deus não faz mais, de que não adianta eu orar, de que não adianta eu clamar, de que não adianta eu buscar, aqui já é destruído no capítulo 59 de Isaías. Deus está no mesmo ontem, gente, hoje e será eternamente. Ele não muda. Amém. Eu tenho certeza que se você buscá-lo com fé e com determinação, ele vai operar milagres. Eu tenho certeza que se você buscá-lo
com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Ele ainda faz. Aleluia! Mas por que nós estamos vivendo essa decadência? Por que nós estamos vivendo uma época que parece que o céu se fechou? Vamos lá. Nós vivemos numa geração onde a tecnologia avançou. Nós vivemos numa geração onde os estudos avançaram. Nós vivemos numa geração onde vários atrativos que te afastam de Deus, que tiram o seu tempo de falar com Ele. Nós vivemos numa geração onde as pessoas acham que não há mais necessidade de conversar com Deus. Quantas pessoas, acredito eu, que antigamente oravam de madrugada, molhavam os seus travesseiros, falavam com Deus, tinham contato verdadeiramente com o céu, tinham contato verdadeiramente com o Pai, e hoje já não consegue mais se dispor a orar. Hoje já não consegue mais se dispor a buscar. Lembrando, 2 Crônicas 7,14, a Bíblia vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter nos seus maus caminhos, ele está dizendo: então eu ouvirei o céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Você entendeu o poder que tem a oração? Você entendeu o poder que tem também a humilhação? Porque quando nós falamos de oração, falamos de ação, falamos de humilhação. Aquele que se humilha para Deus, ele é o quê? Deus o exalta no tempo certo. Aquele que se entrega para Deus, ele nunca ficará de mão vazia, gente. Mas e aí? Qual o tempo que você tem tirado para Deus? Qual o tamanho, qual a prioridade que você tem destinado para Ele? Qual o espaço que você tem separado para Deus na sua vida? Você já reparou que quando a gente pega o celular no meio do dia, a gente fica ali 1 hora, 2 horas? Você entra no Instagram, você começa a ver os rios passando um, passa o outro. E você, quando se dá conta, você já está 2 horas ali. Você já está 1 hora ali. Ou de repente, quando você liga a televisão, você começa a assistir a notícia, ou o seu programa favorito. E quando você se dá conta, já se passou 1 hora, 2 horas. E quando chega o momento de nos entregarmos para Deus, quando chega o momento de nos separarmos para Ele, a gente acha que 5 minutos está bom. A gente acha que 10 minutinhos já está ótimo, Deus já me ouviu, já está bom. Mas e o contato com o Pai? E o contato com Deus? E a afinidade da amizade que nós... É bem verdade que nós precisamos aprimorar isso. Entenda que quando você ora, gente, você não fala com ninguém da terra. Quando você está orando, você não fala com o médico da terra, você não fala com o juiz da terra. Quando você ora, Deus entende que Ele precisa intervir. Quando você ora, Deus entende das suas próprias bocas. Você ora, Deus entende por meio de você que você está precisando de socorro. Ele entende por meio da sua oração que Ele precisa intervir na sua causa. Porque existem pessoas também que só procuram buscar a Deus no momento da dificuldade. Existem pessoas que conseguem separar um tempo para Deus somente quando a situação aperta. Só querem buscar a Deus somente quando o armário está vazio, quando o tanque está vazio, quando a situação... Mas não! A Bíblia vai dizer também: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E normalmente eu faço essa pergunta: qual a prioridade de Deus na sua vida? O que eu quero que você entenda é: o único meio de ligação hoje que nós temos com o céu é através da oração. Não há outro meio, gente. A tecnologia avança, os estudos avançam, mas ainda o único meio de falar com Deus é através da oração. A Bíblia diz que existiu um homem com o nome de Daniel. Quem aqui não conhece a história do profeta Daniel? A Bíblia apresenta para nós que Daniel é um homem que orava basicamente 3 vezes ao dia. Olhando isso aqui, eu entendo que Daniel, ele era um homem íntegro à sua amizade com Deus. Ele integrava a sua vida totalmente a Deus. Tudo para Daniel era Deus, era oração. Daniel baseava-se sua vida na oração com Jesus. Ou seja, a prioridade de Daniel era Deus. E você viu o que aconteceu com Daniel?
Foi lançado numa cova, cheio de leões. Mas o que sucedeu a Daniel? O que sucedeu a Daniel? Nada. Porque aquele que tem sua vida baseada na oração, o Senhor o livra de todo mal. Aleluia. O Senhor o guarda, o Senhor o protege. E aí? Qual espaço você tem destinado para Deus na sua vida? Qual prioridade você tem colocado? Em qual nível você tem colocado de prioridade a Deus na sua vida? Não, mas eu não vou orar porque eu não vejo acontecer nada. Eu não vou orar porque eu não vejo a mão de Deus se manifestar. Eu não vou orar porque não há necessidade. Eu não vou orar porque não acontece nada. Quantos versículos na Bíblia você olha e vê o resultado da resposta de Deus através da oração? Elias sobe ao Monte Carmelo, juntamente com 450 profetas de Baal. E ali eles iam desafiar o Deus vivo de Israel. E o Deus que respondesse com fogo. Esse era o verdadeiro Deus de Israel. Diz a Bíblia que os profetas de Baal começaram a clamar. E eles estão clamando, 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 e nada acontece. Eles estão clamando e nada de resposta. Agora vem o profeta Elias. Diz a Bíblia que Elias vai reparar o altar, o holocausto, colocar a lenha, e vai pegar e colocar água sobre volta do altar. É interessante por quê? Porque o desafio era ali. O Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. Mas Elias vai contra a lógica. Ele pega e começa a jogar água sobre volta do altar. Ele começa a jogar água sobre as covas do altar. Eu imagino aqui, estava todo mundo olhando para aquele cenário, estava todo mundo olhando para aquela cena, mas mal sabiam eles ali que Daniel tinha contato com o céu, que Elias tinha contato com o céu, que Elias tinha contato com Deus, que Elias era homem de oração. Certa vez Elias vai falar, segundo as minhas palavras, não haverá chuva e não haverá orvalho. Ou seja, um homem que tem a sua vida baseada em crédito com Deus, um homem que tem a sua vida baseada na oração também. Elias era um homem de oração. Olha só que interessante. Diz a Bíblia Sagrada que depois de jogar a água sobre as covas do altar, Elias vai começar a clamar agora. E você já sabe o desfecho dessa história. É aqui que eu afirmo para você: a biologia não explica o poder da oração, a física não explica o poder da oração, a ciência não explica o poder da oração. Elias vai clamar, e quando Elias está clamando, diz a Bíblia Sagrada que Deus irá responder com fogo, queimar todo o altar e lamber toda a água que estava sobre volta do altar. Você entendeu o poder da oração? Eu quero dizer para você nessa noite que se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida baseada na oração, na intimidade com Deus, no contato com o céu, vai vir dificuldades, vai vir lutas, vai vir barreiras, mas eu tenho certeza que disso que eu estou falando. Se você tem uma vida baseada na oração, você vai passar por cima disso tudo. Porque aquele que ora, Deus entende que ele necessita do quê? Do socorro. E ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz a Bíblia que Jeremias está cativo. E no versículo 3 a Bíblia vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Mas observe isso aqui. Jeremias, um profeta também que tinha intimidade com Deus. Jeremias, um profeta que tinha ligação com o céu. No versículo 3 ele está dizendo: ó, clama a mim e responder-te-ei. Mas eu quero que você observe isso aqui. Ele está preso, ele está cativo. E não é imediatamente Jeremias que fala com Deus, mas sim Deus que fala com Jeremias. Jeremias está cativo, Jeremias está preso, e mesmo assim Deus ainda vai falar com ele. Aleluia. Você sabe o que eu quero dizer com isso aqui? Não importa a situação que você esteja, Deus está te dizendo para você: olha, clama a mim. Não importa o que você esteja vivendo, o que você esteja passando, qual a sua situação, Ele está dizendo: chama a mim que eu vou te socorrer.
mim que eu vou te responder. Você não está vendo a história de Jeremias? Cativo, preso. Aí você pensa assim: como Deus pode falar com alguém que está preso? Como Deus pode falar com alguém que está cativo? Como Deus pode se manifestar em favor de alguém que está ali? Não tem saída, não tem jeito, não tem solução. E Deus está assim, ó, clama a mim. Você sabe qual é o segredo? Você sabe onde está o segredo da sua vitória? Na oração. Mesmo que pareça estar tudo fechado, mesmo que pareça estar tudo trancado, amarrado, Deus está dizendo para alguém essa noite: a sua resposta vai vir através da oração. A porta de emprego que você precisa vai vir através da oração. A oração contrária vai ser destruída através da oração. A inveja vai ser destruída através da oração. Você acredita nisso nessa noite? A oração tem poder, gente. A oração tem poder, eu tenho certeza. Que para quem ora, crente que ora, quando você sai em escuro, o inimigo te vê e bate retirada na hora. Ele tem medo de quando você pisa no ambiente. Porque ele sabe que você tem contato com o Pai. Ele sabe que você tem aliança com Deus. Jonas, quem não lembra aqui de Jonas? Jonas, por desobediência, vai parar onde? Dentro de um ventre de um peixe. E nessa situação você vai ver o quê? A Bíblia vai dizer que de dentro das entranhas do peixe, Jonas vai orar. Jonas vai orar ao Senhor numa situação delicada, numa situação complicada, numa situação difícil. Jonas vai orar quando quase tudo já parece estar perdido. Jonas vai orar quando quase tudo já parece não ter reversão. Jonas vai se dar conta de orar quando ele já está nas últimas. E mesmo assim, Deus vai ouvir a oração de Jonas. E vai chegar o livramento até ele. Deus tem livramento para quem ora. Eu não sei, você está aqui essa noite, eu não sei. De repente é um filho que te traz problema. De repente é um marido que traz problema. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não para de orar. Não para de orar. Porque quando você ora, a mão de Deus se move. Quando eu costumo dizer que a oração, quando nós clamamos, a oração ela tem poder como uma mão. Ela sai daqui e vai visitar o teu filho lá. Você está orando aqui, de repente alguém está orando e está dizendo: não tem jeito, não tem saída, não tem reversão. A mão de Deus vai lá no hospital, a mão de Deus vai lá na boca de fumo, salva o filho, livra do acidente, tira das mãos do diabo. É o poder que a oração tem. Se a igreja do século XXI entender o poder que a oração tem, ela não vai mais perder batalhas. Ela não vai mais perder guerras. Josué está sendo perseguido pelos seus inimigos. A Bíblia diz que Josué vai orar ao Senhor. E o sol parou em favor de Josué. O poder que a oração tem, está vendo? O poder da oração confronta a ciência, confronta a biologia, confronta a física. É por isso que eu gosto dos antigos, né? Quando oravam, o poder de Deus caía. Glória. Cadeirantes se levantavam, o cego enxergava, o mundo falava. Aleluia. Mas por quê? Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus ainda faz a mesma coisa. Mas o que mudou é as nossas prioridades. Antigamente orávamos mais tempo, hoje a gente não se preocupa mais em orar tanto tempo como antes. Antigamente tinha mais tempo para fazer a obra, hoje já não temos mais. Tinha gente que tinha desejo de estar na igreja, tinha desejo de ser o primeiro a chegar, e quando o culto acabava ele não tinha desejo de ir embora. Hoje não. Hoje tem gente que chega na igreja, já dá a hora do relógio, já fica desesperado para ir embora. Ou seja, a prioridade que era Deus foi embora. Aonde é para estar Deus em primeiro lugar já não está mais. Aí Deus foi olhando, já que esse povo não precisa de mim, eu vou me retirar. Já que essa geração não precisa de mim, então, se eles não precisam de mim, o que eu vou fazer aqui? Quem não lembra aqui quando tinha aniversário, quando você chegava no aniversário, cara, a primeira coisa, antes de partir o bolo, vamos orar. Não é verdade? Tinha um monte de gente esperando, vamos comer, vamos partir o bolo, vamos comer o bolo agora. Mas sempre levantava alguém. Podia ter gente de todo tipo de religião ali, mas a primeira pessoa levantou: não, nós vamos orar primeiro. Antes de nós partirmos, podia ser até aniversário de criança. Quem lembra disso aqui? Uma lembrança boa, né? Hoje é raro você ver isso. Uma geração
oração na época passava que tudo era Deus, é Deus aqui, Deus ali. Vamos almoçar, vamos. Vamos orar primeiro. Vamos agradecer a Deus por esse almoço. É muito raro você ver isso hoje. Será que é normal? Não é. Isso se chama prioridades que se foram embora. Isso se chama princípios que muitas pessoas não fazem mais. E o que Deus está dizendo para nós é o quê? Volta para a oração. Você que não ora mais, Deus está dizendo, volte a orar. Você que buscava e não busca mais, volte a buscar. A Bíblia diz que Ana era estéril. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Ana era estéril, não poderia ter filhos. E quem tinha cerrado o amado de Ana foi o próprio Deus. O próprio Deus tinha cerrado o amado de Ana. E a Bíblia vai dizer que Ana vai se inclinar para a oração. Como revogar uma sentença que o próprio Deus deu? Como revogar uma sentença que o próprio Senhor deu? O próprio Deus tinha cerrado o amado de Ana. Ana se inclina para a oração. Ana se inclina para o clamor. Ana se inclina para a entrega, para a humilhação. E a Bíblia diz que Ana vai dar à luz o menino Samuel. É aí que eu digo que a oração é contra a lógica do ser humano, contra a ciência, contra a física, contra a biologia. Ela bate de frente e ninguém consegue explicar. É estéril. Deus tinha cerrado nada, mas através da oração Deus colocou um filho nos braços de Ana. Amém. Vendo isso tudo aqui, Pedro está preso, ó. Mas tem uma igreja do lado de fora, não. Para você ver que a oração é a chave de tudo. A oração ainda é a chave. Deus não mudou, gente. Deus é o mesmo. É isso que eu quero dizer. Deus não mudou, Deus é o mesmo. E é isso que o Tiago está dizendo. A igreja está machucada, a igreja está ferida, a igreja está passando por diversidade. A igreja está passando por momentos de dificuldade, desviamento espiritual, esterilidade espiritual. E ele está dizendo, olha, reúnam-se aí, confessai os nossos pecados, nossas culpas, e volte para a oração. Porque vocês já não estão orando mais. É isso que ele estava direcionando para a igreja de Jerusalém. E eu quero que você saia daqui com essa palavra nessa noite. Se você parou de orar, volte a orar hoje. Se você por acaso parou de buscar, volte a buscar hoje. Se por acaso você esfriou pela demora de ver a mão de Deus, Deus está dizendo para alguém hoje, volte a orar, volte a buscar, volte a ter contato. Perca tudo na sua vida, mas não perca o contato não. Perca tudo que você tem que perder, mas nunca perca o contato com o céu. Nunca perca o contato com Deus. Quantas pessoas já perderam o contato com Deus? Quantas pessoas eram fervorosas no clamor? Quantas pessoas eram fervorosas na oração e hoje não são mais? Você vive o travesseiro ficava encharcado de lágrimas. Era o desejo de ter Deus, era a sede de Deus. E você já não vê mais essa entrega, você já não vê mais essa humilhação. Mas Deus está dizendo essa noite, volta para a oração, igreja. Aleluia. Volta para a oração. Se a igreja voltar a orar, nós vamos voltar a ver milagres acontecendo. Se a igreja voltar a orar, nós vamos voltar a vivenciar aquilo que os nossos antepassados vivenciaram. Quer ver milagre? Quer ver resposta? O segredo está na oração. A tecnologia pode até mudar, pode avançar, mas eu encerro aqui. O segredo da resposta, o segredo de um vencedor está na oração. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Deus abençoe o presbítero Mateus nessa palavra. Resumindo, irmão, precisamos orar. É só oração, irmãos. Irmãos, amanhã nós teremos aqui um seminário